Hi everybody, how are you guys? Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar hoje mais uma aula aqui no nosso ambiente virtual no Google Classroom e eu preparei para vocês uma matéria nova de inglês, tá bom? Fiz essa apresentação, espero que vocês gostem. Então, let's start our English class. Pay attention. Vamos começar a nossa aula de inglês, preste atenção. Então vamos ver aqui. What do you see in this picture? O que você vê nesta imagem? Nós temos então, there's a girl. Nós temos uma menina aqui, né? E ela faz várias atividades no decorrer do dia dela. Então, ela dorme, ela acorda, depois ela escova os dentes, ela almoça, ela lê, ela pinta, ela brinca, ela joga. Então, ela faz todas essas atividades durante o dia. Isso nós chamamos de rotina, certo? Então, vamos ver agora o conteúdo. Simple presents, presente simples, né, no português. Vocês já devem ter visto isso antes, no ano passado, talvez. Não é nada diferente, é bem fácil essa matéria. Então, nós vamos ver o presente. O presente, ações que acontecem no momento, tá? Ações que nós repetimos todos os dias, que são comuns para nós. Quando nós usamos o simple present, when I use this verb tense, quando que eu vou usar? Ele é usado, então, para expressar fatos e situações atuais, hábitos e verdades universais. Então, é com essas situações aqui que eu vou usar esse cara. Agora, vamos ver aqui. Nós temos affirmative form, a forma afirmativa do verbo, tá? Então, se eu quero fazer frases na forma afirmativa e eu quero fazer frase, então, com he, o she e o it, eu preciso saber algumas regrinhas. Então, vamos ver aqui. Galerinha, eu só vou usar essas regras quando eu for usar o he, o she e o it, tá? Que é a terceira pessoa do singular. Nas demais pessoas, como I, you, they, a gente não vai usar, tá? Então, vamos lá. The first sentence. Para os verbos terminados em S, SH, CH, X, O e Z, nós devemos acrescentar as letras ES ao final do meu verbo. Certo? Então, nós temos dois exemplos aqui, o verbo watch e o verbo wash, tá? O verbo watch é o verbo assistir. Então, se eu quiser dizer que ela assiste, vai ser she watches. Eu vou colocar o ES no final dele, tá? O verbo wash, que é o verbo lavar, eu quero dizer que ela lava a louça. Então, eu vou colocar o ES no final dele, porque ele terminou em SH, certo? Ele tá nessa regra, então eu preciso colocar o ES. Então, quer dizer que ela lava a louça. She washes the dishes. Certo? The second. Para os verbos terminados em consoante mais o Y. Galerinha, consoante, não é vogal. Consoante. Devemos retirar o Y e acrescentar as letras I e S. Então, coloquei dois exemplos também. Study e o try. O verbo study significa estudar. E o verbo try, tentar. Então, se eu quiser conjugar ele na minha terceira pessoa do singular, eu vou colocar o I, o E e o S, certo? Então, vamos lá. Eu quero dizer que ele estuda inglês nos finais de semana. He studies English on weekends. Agora, eu quero dizer que eu estudo inglês. Eu não vou colocar essas letras, porque não é a terceira pessoa do singular. Então, o que eu faço? Eu só copio o verbo. I study English on weekends. Certo? Agora, se o meu verbo não tiver naquelas regras, o que eu vou fazer? Olha ali, eu coloquei os exemplos, o verbo work e o verbo open, tá? O work, trabalhar, open, abrir. Ele terminou com a letra K e com a letra N. Não se enquadra naquelas regras anteriores. O que eu vou fazer? Szinho no verbo. Então, com os demais verbos, acrescentamos apenas o S. Se o meu verbo termina com letras que não estão naquelas regrinhas, eu só coloco o S, galera. Certo? Então, eu quero dizer que o João trabalha durante a semana. John works during the week. Ok? Agora aqui nós temos uma exceção, tá? Com os pronomes indefinidos como somebody, nobody, everybody, nothing and everything, também conjugamos o verbo na terceira pessoa do singular. Então, são pronomes indefinidos, tá? Ninguém, alguém, a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, eu preciso conjugar o verbo. Então, eu conjugo ele como se fosse uma terceira pessoa do singular. Aí, eu coloquei esse exemplo.
Nobody likes you. Ninguém gosta de você. Certo? O verbo gostar termina com a letra E, não se enquadra nas regras anteriores e sim nessa aqui. Com os demais verbos, acrescentamos apenas a letra S. Então, é assim que eu faço. Sempre que tiver uma dessas palavras, eu vou colocar como se fosse na terceira pessoa do singular. Ok? Agora aqui, ó, eu fiz essa tabela, presta atenção. In the first column, you have the personal pronouns, and the second column, you have the simple present. Na primeira coluna, eu tenho os pronomes pessoais, e na segunda, o verbo conjugado no simple present. Então, eu coloquei ali como exemplo o verbo go, que é o verbo ir. Então, vocês viram que no he, no she e no it, ele está em vermelho? Porque o go terminou em o, então eu preciso colocar o ES, porque ele está lá na primeira regra, certo? Então, eu quero dizer que eu vou. Sei lá, eu vou à escola. I go to school. Você vai à escola. You go to school. Ele vai à escola. He goes to school. Ela vai à escola. She goes to school. E assim vai indo. Só que quando chega aqui, ó, no we, no you e no they, eu não preciso conjugar também. Então, o que eu faço? Copio o verbo. Simples assim. Eu só tenho que cuidar o ele, o ela e o it, tá? Que é para ele ou ela usado em objeto, animal, coisas assim. Certo? Lugares também, mas sempre no singular. O que vocês vão fazer agora? Eu coloquei mais 4 verbos. Play, que é jogar, brincar ou tocar. Want, que é querer. Do, fazer. E like, que é gostar. Vocês vão conjugar os verbos do mesmo jeito que eu fiz aqui na segunda coluna, no caderno de vocês. Certo? Na próxima aula eu trago a forma negativa e interrogativa para não misturar aqui com essa, porque também tem outras regrinhas. Alright? Então, see you next class, my dears. Kisses!